Brasileiros e brasileiras, compatriotas, bom dia. Vídeo número 4 da saga do 7 de setembro. Com esse vídeo eu vou encerrar as avaliações contidas nos atos do 7 de setembro, o antes e o depois, que seria o golpe que acabou não acontecendo. Qual seria a estratégia do bolsonarismo nesse golpe de 7 de setembro? Durante os quase últimos 3 anos, 2 anos e meio de governo Bolsonaro, nós vimos tendo uma pergunta muito premente no ar, sempre em dúvida. E essa dúvida persistiu até o dia 25 de agosto, o dia do soldado. A dúvida era a seguinte: as Forças Armadas brasileiras apoiariam Bolsonaro numa eventual ruptura institucional? E aí o Brasil veio se perguntando isso até o dia 25 de agosto. Por que o dia 25 de agosto? Porque no dia 25 de agosto, o comandante do Exército Brasileiro fez um pronunciamento muito forte, muito redundante e muito claro. As Forças Armadas brasileiras não iam apoiar nenhuma aventura anticonstituição, antidemocrática. Então ali ficou claro para o Brasil e para os analistas, de um modo geral, que o alto comando das Forças Armadas brasileiras não estava apoiando Bolsonaro em um golpe. Internamente, pode ter até havido divisões. Eles podem ter membros que estavam alinhados com Bolsonaro, mas o alto comando como um todo não. E isso o comandante do Exército deixou claro naquele pronunciamento. Restava a Bolsonaro o quê? O grande número de apoiadores que tem, proporcionalmente falando, e as forças militares auxiliares, com ênfase nas polícias militares dos estados. Segundo os analistas, hoje Bolsonaro conta com mais ou menos 25% do eleitorado brasileiro. Isso é mais de 30 milhões de brasileiros. Se nós pegarmos 1% desse contingente, nós chegamos a 300 mil pessoas. Número suficiente para o Bolsonaro infiltrar nos 26 estados da federação, além do Distrito Federal, para fomentar o tal golpe. Mas e aí, como o golpe se daria? Aparentemente, já que as Forças Armadas não iam intervir a princípio, Bolsonaro ia tentar criar bolsões de desordem nos estados para que viesse a justificativa de uma implementação de um estado de sítio. Nós assistimos, inclusive, alguns vídeos em que bolsonaristas comemoravam que o estado de sítio tinha sido decretado. Depois ficou claro que isso era falso. Era mais uma das fake news bolsonaristas. E o que é o estado de sítio, afinal? O estado de sítio é uma possibilidade constitucional. Existe dentro da Constituição brasileira a previsão de decretação desse estado de sítio. E ele se dá em função do Brasil estar sofrendo alguma ameaça externa, ter sido invadido, estar passando por uma guerra, ou estar passando por algum tipo de problema interno que ameace a estabilidade do país. Só que o estado de sítio ele tem que ser precedido pela implantação de estado de defesa. Eles são parecidos, mas guardam diferenças. E eu vou dizer para vocês por que o estado de sítio, para o Bolsonaro, seria o ideal. Principalmente porque quando se decreta o estado de sítio, o controle dos poderes judiciário e legislativo passam para a mão do executivo, ou seja, passam para o presidente da República. Então o Bolsonaro passaria a controlar os 3 poderes da República e fatalmente teria acesso a tudo que ele quer dentro do judiciário, por exemplo,
nos processos que o envolvem seus familiares e seus aliados. E no legislativo, só Deus sabe o que poderia ser feito durante a decretação desse estado de sítio. O estado de sítio é decretado a partir do momento que ele reúne o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, leva esse pleito para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprova. Então notem que ele teria, junto com ele, o Legislativo, que teria aprovado a decretação do estado de sítio, e o Judiciário viria por ordenamento jurídico constitucional. O Judiciário teria que obedecer ao estado de sítio. Então os juízes, as cortes, teriam o seu poder suprimido até que o estado de sítio terminasse. O estado de sítio precisa ser decretado por 30 dias, podendo ser renovado por período de 30 em 30 em 30, indefinidamente até cessar a ameaça. Então vocês imaginem que o Bolsonaro tivesse acesso a uma decretação dessa, que dia que ele ia suspender o estado de sítio? Depois que ele tivesse perseguido toda a oposição, todos os opositores, depois que ele tivesse encarcerado, prendido ou dado sumiço naquelas figuras que ele considera seus inimigos. E detalhe, o estado de sítio, ele suspende as garantias individuais. O estado de sítio pode decretar a violação de correspondência, a inviolabilidade do domicílio fica suspenso, o camarada pode ser preso, sofrer busca e apreensão na sua casa. Você não tem mais sigilo de correspondência, sigilo telefônico, telemático, nada. Você não tem mais direito de fazer reunião. Você pode ser confinado em determinados locais dentro do país. Eles podem decretar, por exemplo, um toque de recolher e as pessoas não poderem andar na rua depois de certa hora. E o Bolsonaro tinha condições de fazer isso? Em parte tinha, gente. Observa bem. Parece que tem 8 mil militares da ativa e na reserva que têm cargos dentro do governo federal. São pessoas treinadas, instrumentadas e instruídas para esse tipo de evento, de organização. O governo está cheio de militares. Existem militares hoje em todas as áreas estratégicas do Brasil. Os militares só não estão tomando conta da vaga dos deputados e da cadeira dos juízes. Mas no governo federal, no poder executivo do governo federal, os militares tomaram conta. O Bolsonaro tem gente, nós já vimos que esse número de apoiadores dele poderia servir como agentes infiltrados. O Bolsonaro tem dinheiro, uma boa parcela do empresariado brasileiro apoiou o Bolsonaro nas eleições e investiu muito dinheiro nessa campanha. Nós vimos através dessa mobilização de 7 de setembro que ele tem dinheiro, tem pessoas que financiam. Ele tem um sistema de comunicação para entrar em contato com seus apoiadores altamente eficiente. Inclusive, existe um aplicativo chamado Manos que conecta os bolsonaristas e só quem é bolsonarista entra nesse aplicativo, nessa rede de comunicação. E o que faltou para o Bolsonaro conseguir fazer isso? Primeiro, a grande mídia não estava do lado do Bolsonaro para usar as suas bases de informação para levar informação para o Brasil inteiro, como, por exemplo, foi feito durante o golpe militar. Segundo, o Bolsonaro não tem o apoio de nenhum país de fora do Brasil, pelo contrário, hoje é uma figura internacionalmente execrada para tentar alguma aventura desse nível. Terceiro, ele não conseguiu capturar a maior parte do eleitorado brasileiro. Hoje a rejeição do Bolsonaro passa dos 60%. Quarto, as Forças Armadas não entraram na dele. E quinto, as polícias militares também não. Os governadores conseguiram debelar um eventual levante das polícias militares. Mas, dito tudo isso, o que eu quero dizer para vocês para finalizar a série do 7 de setembro? O perigo acabou? Não. O perigo não acabou. À medida que o resto do governo for transcorrendo
E se essa situação, se algum desses fatores, popularidade, a economia do Brasil melhorando, se isso mudar, o Bolsonaro, desculpem, volta a reunir condições ideais para tentar de novo. Porque, gente, nós precisamos ter em mente o seguinte: da maneira que está hoje, o Bolsonaro não vai ser reeleito. Se o Bolsonaro não for reeleito, o Bolsonaro vai parar fatalmente na cadeia. Não pelos crimes de responsabilidade que morrem junto com o mandato, mas pelos crimes comuns que ele já cometeu antes e durante a presidência da República. Os filhos dele estão respondendo a processos. Existem fartas evidências de que há corrupção no governo Bolsonaro, principalmente na questão do Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro não tem saída. A saída do Bolsonaro é tentar a reeleição, se reeleger e ganhar mais 4 anos de sobrevida. Com isso, alguns processos vão morrer, porque vai passar o prazo, e esses processos morrem. O Bolsonaro, com mais 4 anos no governo brasileiro, vai aparelhar mais ainda os órgãos, vai enfraquecer as oposições, as figuras que podem fazer oposição ao Bolsonaro com mais 4 anos, ou elas vão desaparecer, ou vão ficar muito fracas. E o que acontece depois? E o que acontece no durante? O Paulo Guedes está aí destruindo a economia brasileira. Nada do que o Paulo Guedes faz funciona. Então, gente, vamos ficar atentos. A aventura do Bolsonaro ainda não acabou. Ele até hoje foi incompetente para mobilizar a população, para fazer as medidas necessárias para mobilizar a população. Mas será que ele muda de comportamento? Aparentemente, o falecido Michel Temer foi ressuscitado pelo Bolsonaro. O que vai acontecendo daí por diante? Estão falando em acordo com o Supremo. Eu acho isso difícil, dada a gravidade da situação. Mas, impossível? Não, não é. Então, vamos ficar atentos. No 7 de setembro, o Bolsonaro tentou posar de Napoleão Bonaparte e passou como Napoleão do manicômio. O 8 de setembro mostrou por quê. Mas nós não podemos relaxar e nem dormir. Isso pode mudar. Então, brasileiros, orai e vigiai, como os evangélicos gostam de falar. E eu já ouvi isso também de kardecistas. Orai e vigiai. E que Deus nos ajude nos próximos meses. Nós vamos precisar muito da ajuda de Deus e principalmente da vigilância de cada um de nós brasileiros. O perigo, infelizmente, não passou.